Olá, eu me chamo Anderson, seja muito bem-vindo ao canal. Eu fiz um vídeo falando que Gênesis capítulo 1, versículo 1 é um versículo completo. Que quando ali no Gênesis 1, foi criado todas as coisas, inclusive homens e mulheres, né? Foi criado os animais, tudo foi criado em Gênesis 1. Só que algo aconteceu que foi desfeito, alguma coisa destruiu a terra. Quando em Gênesis capítulo 2 diz que, Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. É porque algo aconteceu. Isso foi milhões, bilhões de anos antes. Porque quando Deus recriou, em Gênesis capítulo 1, versículo 3 em diante, recriou os seres humanos, o planeta, de novo, já foi uma segunda criação. E quando ele criou o homem e a mulher, já existia outros seres de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esses seres é o que Caim encontrou lá na terra de Nod. Esse Nod provavelmente fazia parte da primeira criação de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Que foi muito, por exemplo, as pirâmides do Egito. Tem mais de 30 mil anos. Mas segundo a Bíblia, o ser humano tem 6 mil anos que foi criado junto com a terra, com os animais. Você entendeu a diferença? Esse rapaz aqui explica muito bem o que isso quer dizer. Vamos assistir aqui. Então, a história de Deus na Terra, quando ele cria então a Terra, essa criação aconteceu há 4 bilhões de anos atrás. O universo foi criado, segundo as informações que temos pela ciência, há 14,7, 15 bilhões de anos. E a Bíblia é compatível com isso. Compatível com isso. A Bíblia valida essa. Valida. O pastor Marcos. Mas valida por causa de Gênesis 1. O Everly não é pastor, mano. Isso não está na Bíblia. O Everly não é pastor. Isso não está na Bíblia. Falar sobre isso? Primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte, certo? A primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte. Essa é difícil, hein? Desculpa, mas essa aí é difícil. Não, Né? é muito simples. Então vamos ver. É muito simples. O Bíblia é tão superlativo, é simplíssimo. A primeira frase da Bíblia traz uma tese revolucionária, revolucionadora. A humanidade achava isso um absurdo. Porque a primeira frase da Bíblia, Gênesis 1, é: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Deus cria tudo que existe. E veja que a ordem que aparece aí é interessante. Princípio, tempo, céus e espaço, terra, matéria. Você veja que o tempo pode existir sem o espaço e sem a matéria, certo? Mas o espaço não pode existir sem o tempo. O espaço, para existir, tem que existir no curso temporal. O espaço pode existir sem a matéria, mas não sem o tempo, certo? Mas a matéria pressupõe o espaço e o tempo para se existir, porque a matéria só pode existir em um espaço no curso temporal. Então, o que a primeira frase da Bíblia diz é que o tempo, o espaço e a matéria foram criados. E o verbo criar, em hebraico, há algumas formas diferentes de dizer. No caso de Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27, só nessas 3 aparições do capítulo 1 de Gênesis, a escolha do verbo em hebraico é bara. Bara quer dizer criar tudo a partir do nada. A ideia da Bíblia era que Deus criou tudo a partir do nada. E por tudo você já entendeu: tempo, espaço e matéria. E tudo mais o que existe. Criou a partir do nada. O verso 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. A terra é o que? A matéria. Sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e águas também literalmente pode ser interpretado sobre as coisas transitórias. A terra, porém, a matéria, porém, estava sem forma e vazia, toda concentrada em um só ponto. A tradução feita para o latim por um grande intelectual da Igreja Católica chamado Jerônimo traduz sem forma e vazia por estava invisível. Essa tradução para o latim se chama vulgata. Estava invisível. Aí, o que é que Gênesis 1:3 diz? Aí Deus disse: haja luz. E a luz se fez. Essa é a descrição de quem? A ciência, em meados do século passado, se rendeu ao que a Bíblia está dizendo há pelo menos 33 séculos. É isso, né, meus queridos? Você prestou bem atenção no que eu falei, que eu expliquei? Dessa forma